Fala Manuel, boa noite, bom dia ou boa tarde, depende do horário que você vai estar vendo esse vídeo, beleza? Vou começar aqui então a demonstração da sua planilha, como que ficou, quais são os recursos que nós temos aqui dentro dessa planilha. Lembrando que ela é uma planilha um pouco mais avançada dessas que a gente já tem aqui no canal, né? Ela é uma planilha que contém aqui controles de manutenções, abastecimento e estoque, né? E o legal dessa planilha que a quilometragem atual ali dos veículos ele já puxa direto aqui do controle de abastecimento, né? Mais pra frente a gente vai explicar aí como que funciona isso. Começando aqui pela capa, nós temos aqui do lado esquerdo, né, um menu de navegação, como já é padrão nas nossas planilhas aqui. A gente sempre faz um menu de navegação, beleza? Deixar o design um pouquinho mais bonito, né? Então a gente classificou aqui por categoria, a gente tem um cadastro de frota, cadastro de serviços, né? Cadastro dos funcionários e fornecedores, cadastro dos documentos, temos aqui a parte de análise dos veículos, a parte de manutenção, abastecimento, entrada, fluxômetro de bomba, análise da frota, né, sobre como que está ali o abastecimento da frota, como está a média dos veículos ali e análise individual por veículos. E também aqui temos o módulo de controle de estoque de peças, onde você vai estar cadastrando as peças, dando entrada nelas no seu estoque, o controle de saída e o balanço. E também temos como um bônus aqui, né, o controle de pneus, tá? Então a gente vai começar aí falando um pouquinho sobre cada um, beleza? Logo de cara a gente colocou aqui esse painel de alerta aqui sobre os documentos, tá? Então, nessa primeira parte aqui de cima você tem os documentos dos motoristas, né? CNH e o toxicológico. Você pode estar vendo os documentos que vencem esse mês, os documentos que já estão vencidos e também os documentos que encontram-se em dia, beleza? E aqui na parte de baixo a gente tem aqui os documentos da frota, né? Licença federal, licença estadual, tacógrafo, né? DUT, gerenciamento de risco, seguro de frota, seguro de carga, os documentos que você pode estar fazendo o controle deles aí, e sempre que você abrir a planilha, você já vai poder consultar aqui e ver como que tá, os que estão vencidos, os que estão em dia e o que vence dentro do mês, beleza? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é cadastrar a nossa frota, né? Você vai clicar aqui na parte de cadastro e vai vir aqui para o cadastro da frota. Aqui você vai colocar, nessa coluna você coloca a placa do veículo ou o ID de identificação do veículo dentro da sua frota, e você pode vir cadastrando ela aqui, colocar o modelo, marca, né, a quilometragem atual. Essa quilometragem atual aqui ela é interessante porque é o seguinte, você não vai precisar preencher ela, na verdade, ela vai puxar lá da parte do abastecimento, tá? Então isso aqui sempre vai estar atualizado, ok? Fez o abastecimento, lançou lá a quilometragem atual, ela já vai cair aqui para você, beleza? Você vai colocar ali se esse veículo ele o odômetro dele ali, né, é por quilômetro, se ele é hora, caso for alguma máquina, né? E você vai cadastrar aqui também as trocas de óleo, as trocas dos filtros de óleo, né, filtro de diesel, a cada quantos quilômetros ou a cada quantas horas esse veículo realiza esse tipo de manutenção, tá? Por exemplo, nós temos aqui esse primeiro veículo, esse Mercedes 316, e ele faz a troca de óleo a cada 20.000 quilômetros aqui no nosso exemplo. E assim você vai cadastrando, a gente já colocou alguns aqui como exemplo, mas você pode cadastrar diversos outros equipamentos aqui também, tá? Equipamentos não, desculpa, você pode cadastrar diversos tipos de manutenções aqui e colocar a quilometragem que cada um deve ocorrer, beleza? Feito isso, a gente tem aqui a parte de cadastro dos operadores, né? Olha só, esse aqui já está como vencido, né? Coloquei aqui, ó, CNH vence no dia 15/2/2023, então ela está vencida. Se ela vencesse, por exemplo, hoje é dia 2/4 e ela fosse vencer dia 10/4, o status mudaria aqui para vence esse mês. E lá na nossa planilha, né, bem aqui na entrada, ó, a gente já teria aqui um registro, né, dizendo que tem um documento, ó, que está vencendo esse mês. Então já ligaria aí um alerta, né? Voltando aqui, e isso a gente pode colocar aqui também para o exame toxicológico, né? Você vai cadastrando aqui seus operadores e a data de vencimento do documento deles. E você pode colocar os tipos de combustível que você usa
e aqui os fornecedores, tá? Quem são os fornecedores aí do seu combustível, beleza? Feito o cadastro da frota, feito o cadastro dos operadores e fornecedores, a gente passa aqui para o cadastro de serviços, né? Então a gente tem aqui, ó, as manutenções preventivas, as manutenções de serviços elétricos, serviços mecânicos, serviços de lavagem, serviços de borracharia e serviços diversos, né? Você pode colocar N tipos de serviços aqui, tá? Eu já deixei alguns aqui pré-cadastrados, mas esse campo aqui é todo aberto, você pode estar digitando aí de acordo com a sua realidade, beleza? Feito aqui os cadastros, né, a gente passa então para a parte de manutenção, beleza? Aqui vai ser onde você vai lançar as suas manutenções. Aqui no começo a gente também já colocou um painelzinho onde vai estar verificando para você aqui a quantidade de equipamentos que tem vencido, a quantidade de equipamentos que faltam aí 500 horas ou 500 km para vencer e os equipamentos, né, quantidade de equipamentos que faltam aí 1000 km ou 1000 horas para estar vencendo a manutenção. Sempre que você abrir essa página, você já pode dar uma olhadinha aqui, né, se tem algum veículo que está se encaixando aqui dentro desses estados, tá? O preenchimento aqui é muito simples. Você pode colocar aqui nessa primeira parte a data do lançamento, né? Não é necessário, mas você pode estar colocando. Você vai selecionar aqui a placa do veículo de acordo com o que você cadastrou. Já vai preencher essas duas colunas aqui de modelo e o tipo de odômetro que ele pertence, né? Se é quilômetro, se é hora. E aí você começa aqui escolhendo, né, qual que é a categoria de serviço, se é uma manutenção preventiva, se é um serviço elétrico, né, se é um serviço mecânico. E aí depois você vai colocar qual é o serviço que vai ser realizado, né, e qual é a quilometragem ou hora atual do veículo, ok? Nesse campo aqui você coloca ali a quilometragem atual que o veículo está no momento que está fazendo essa manutenção, né, que ele está realizando esse tipo de serviço. E aí essas três colunas aqui, elas são preenchimento automático, tá? Vai trazer ali o quilômetro hora, o quilômetro da próxima revisão, né? E nesse status aqui, ó, se ele tiver como não, ele vai contabilizar aqui para nós quantos quilômetros falta, né, para você estar realizando essa manutenção. Ó, no caso aqui a gente tem o veículo que falta 1000 km para manutenção, o painel aqui já acusa para nós também, ó, que tem um veículo, né? Se você realizar essa manutenção, por enquanto ela consta aqui como programada, né? E aqui não tem data de realização, né? Então ela está aqui como um não, se ela foi realizada sim ou não, não, e ela consta aqui como programada. Se você fazer essa manutenção, mudar o status dela aqui para sim, então ela passa a estar finalizada, né? E o contador ali deixa de contar essa manutenção porque agora ela foi finalizada, beleza? Depois aqui tem mais alguns campos que você pode colocar aqui o número da OS, né, que foi feita essa manutenção, o valor ali de peças e o valor da mão de obra. Isso vai contabilizar lá nos nossos gráficos, né? E aqui a gente tem um campo aberto para observação, caso seja necessário, beleza? Temos aqui também um filtro, né? Ele vai filtrar todas as manutenções ali que foram finalizadas, as manutenções que estão programadas, né? As manutenções que estão vencidas de acordo com os status que aparecer nessa coluna quando você for lançando aí as manutenções, beleza? E aqui também a gente vai poder filtrar por placa, né? Por exemplo, aqui só tem um item porque a gente só tem uma placa lançada, mas conforme você for lançando aqui mais placas, né, mais manutenções ali, vai aumentando aqui os itens para você filtrar. E aí toda vez que você quiser ver o histórico de um único veículo, você pode filtrar aqui, né? A planilha vai trazer aí todos os lançamentos de acordo com aquela placa que você filtrou, beleza? Feito o filtro, pode clicar aqui no xizinho, fecha e a planilha volta para o seu estado normal. Olha só, então aqui a gente já tem aqui uma manutenção que foi finalizada e temos duas como programada. Então você pode filtrar aqui também, ó, filtrar por status, né? Beleza? Feito isso, a gente vai ali para a parte de manutenção. Mas espera aí, antes disso vamos falar aqui da parte de análise de veículo. Então nós temos aqui essa parte esse gráfico, né, para analisar para o veículo, onde você vai ver a situação de cada veículo, individual aqui, né? Você pode escolher a placa ali e a planilha vai trazer para você
como que está o desempenho daquele veículo na questão de manutenção, tá? Ela vai contar aqui quantas manutenções foram realizadas, qual foi o gasto que você teve com peça, o gasto que você teve com mão de obra, o valor total de diesel que você teve desse veículo, né? E quantos quilômetros rodados esse veículo já possui, beleza? E aqui você tem, né, um gráfico para você ver ali a evolução dele durante todo o ano, né? Porque ele vai até 2030, né? Com 2022 aqui, mas a gente altera aqui para deixar o menor ano como 2023, beleza? E aqui você vai ver quantos quilômetros ele rodou e qual foi o seu gasto com peças e o gasto com mão de obra, beleza? E depois você tem uma análise geral aqui da frota, tá? Ele vai contabilizar o geral ali da sua frota. Ali no primeiro gráfico, uma análise individual por veículo e depois aqui uma análise do geral, beleza? Feito isso, a gente tem aqui a parte de abastecimento, onde se você tiver um tanque aí na sua empresa, onde você compra aí para fazer os abastecimentos local, você pode dar entrada aqui no abastecimento, né? Você vai colocar ali a data, o tipo de combustível, né? De acordo com o que você cadastrou, e quantos litros vocês compraram aí, né? Vou colocar aqui, ó, 10 mil litros, por exemplo, né? O valor que foi pago aí, vamos colocar um valor simbólico aqui, teve desconto, sim ou não, né? Quanto que pagou. E aí a planilha vai acusar para você quanto que você tem de estoque, né, desse tipo de diesel aqui. É um controle de entrada aí na sua empresa, caso você venha ter um abastecimento local, beleza? Tem aqui um controle de fluxômetro, né? Você vai poder estar aferindo ali, verificando se está batendo, não está batendo, a quantidade de litros ali. Depois aqui a gente tem uma análise do consumo por veículo, né? Deixa eu mostrar para você aqui como que você faz o lançamento aqui, né? Primeiro você fez aqui a entrada do combustível aí na sua empresa e depois você vai fazer o lançamento aqui nos veículos, tá? Então você vai colocar ali a data, vai colocar a placa do veículo que está fazendo o abastecimento, vai colocar aqui o tipo de combustível, né, que ele está utilizando, o valor do litro, na quantidade de litros que ele abasteceu, o valor por litro, quem foi o operador. A planilha vai te dar aqui o total a pagar, você vai colocar ali quem é o fornecedor e a quilometragem atual que o veículo está no momento do abastecimento, beleza? E aí depois você pode estar ali aferindo isso, né? A gente tem aqui uma análise geral também da frota, né? Você vai ver quanto a sua frota gastou ali de diesel, né? Por tipo de diesel, né? Tipo de combustível ali que foi utilizado. Aqui a gente tem dois tipos, só S10 e S500. Mas você pode colocar aí gasolina, pode colocar álcool, né, o etanol. Isso vai da realidade do seu uso, tá? O consumo e também o valor pago, né? Beleza? E aqui ele vai dar uma média geral ali da frota, né? Média de gasto mensal, a média de consumo mensal aí de litros, beleza? E também temos aqui a análise individual do veículo, tá? Mesma coisa sobre as manutenções, aqui a gente tem sobre o gasto dos veículos aí com abastecimento, beleza? Vai te retornar aí a quantidade de abastecidas que o veículo realizou, quantidade de litros que ele utilizou mês a mês, quantidade de quilômetro hora aí que ele fez, né? E o valor que foi gasto, beleza? Depois a gente passa aqui então para a parte de cadastro de peças, tá? Tem uma aba aqui para você realizar o cadastro das suas peças aí. Você vai ter um ID para cada peça, você vai ter aqui o cadastro dela, vai dar um nome ali para essas peças. Tem um campo aqui para descrição, é um campo livre, né? Fica a critério utilizar ele ou não. Depois você dá a entrada dessas peças aí no seu estoque de acordo com a data. Você vai selecionar ali, vai colocar aqui o ID, né? Dessa peça, beleza? E aí a planilha vai retornar para você qual é o produto. Você vai colocar aqui uma quantidade, né, que foi inserida aí dentro do seu estoque, beleza? Vou colocar aqui um valor unitário de, por exemplo, 2,50, aqui um valor unitário de 2,25, né? Pode colocar aqui quem é o fornecedor, vamos colocar aqui a data do vídeo aqui, 2/4, né? 2/4, beleza?
planilha vai te retornar aqui o mês e ano que é utilizado ali para algumas análises, beleza? Feito isso, você fez o cadastro das peças, lançou as peças aqui na parte de entrada, depois você vai ter a saída dessas peças, né? Bom, por exemplo, aqui vamos colocar também aqui dia 2/4, a peça 001, a gente utilizou aqui 50 peças. E aqui você pode colocar qual é a aplicação, para onde foi essas peças, né? E aí descreve qual é o motivo, beleza? E aqui tem a parte de balanço, né? Balanço de estoque. Então a gente tem aqui, ó, da peça 001, entrou 100 peças, utilizou 50, né? Teve 50 saídas, temos 50 em estoque. Você pode configurar isso aqui para te dar um alerta, né? Qual que é a quantidade máxima e a quantidade mínima que você pode ter no seu estoque, e a planilha vai alterar aqui para você o status, tá? Vamos supor que aqui, se a nossa quantidade mínima aqui fosse de 60 peças, né? Então ela diria aqui, ó, atenção, né? Estoque mínimo ou inferior, né? Ou então, se a quantidade mínima fosse de 30 e a quantidade máxima fosse de 45, né? Já alertaria aqui pra gente, estoque máximo ou superior. Então tem esses alertas aqui para você, beleza? Depois, feito a parte aqui de cadastro de peças, né, de estoque, a gente tem aqui o bônus, que é os pneus, tá? Então nessa primeira parte você vai fazer o cadastro aí dos seus pneus, vai colocar a marca de fogo desses pneus, a data da compra, né? Colocar a marca, o modelo, né? O tipo de borracha, o aro, quem foi o fornecedor, o valor pago, né? E o tempo médio de vida útil ali do pneu, a expectativa, né? De que esse pneu dure, né? Depois aqui tem a parte de movimentar pneus. O que vai acontecer aqui? Onde você vai alocar esse pneu. Então você vai colocar ele aqui, né? De acordo ali com o cadastro, ele vai te retornar algumas informações do pneu de acordo com o que você fez ali na aba de cadastro, e você vai colocar o tipo de manutenção, né? O tipo de movimentação desse pneu. Se ele está sendo alocado, se ele está em step, se ele está indo para manutenção, se ele está sucateado ou se ele está indo para estoque, beleza? Você pode colocar ele aqui num veículo, você pode acoplar esse pneu a um veículo e ir preenchendo e colocando quilometragem inicial, qual eixo que esse pneu está indo, né? Qual que é o lado que ele está sendo colocado, se é direito, se é esquerdo, qual que é a posição do pneu, se ele é traseiro interno, se é traseiro externo, né? Colocar a data ali da instalação, né? Da primeira vida. Depois, quando você encerrar a primeira vida desse pneu e for feito por uma manutenção, algo do tipo, você vem aqui e dá a baixa, né? Coloca ali a data final do pneu e a quilometragem que ele durou, né? E a planilha vai te retornar aqui algumas informações: quantos quilômetros esse pneu rodou, qual foi o tempo de vida em mês que ele, né? Que ele ficou aí dentro da empresa, e qual foi o custo por quilômetro da primeira vida. E isso você pode ir fazendo aí para a segunda vida, para a terceira vida do pneu. E aí depois aqui no final você tem o custo total desse pneu, a quantidade total de quilômetros que ele rodou, né? A quantidade de meses que ele aguentou e o custo total por quilômetro que esse pneu teve, né? E aí você coloca aqui o status, né? Qual foi a causa do descarte, né? Se foi uma avaria acidental, um problema na reforma, um rompimento no conserto, desgaste excessivo, avaria de montagem e entre outros aqui, né? E depois você vai poder ter uma análise melhor de qual marca está tendo um melhor desempenho, né? Qual marca tem o melhor custo-benefício, e isso ajuda muito aí na tomada de decisão na hora de estar comprando pneus aí para sua frota, beleza? Pois nós temos um painelzinho aqui onde você vai ver ali a situação dos seus pneus, né? Qual que foi o custo total já de compra, o custo com consertos e reformas, né? A média de custo aí por quilômetro desses pneus, a média de vida, né, que esses pneus estão aí na sua frota, a média de quilômetros rodados e quantos pneus você tem alocado em estoque, manutenção, sucata, né, em step,
E aqui as principais causas de descarte, né? Quantos pneus foram descartados aí por baixa pressão, envelhecimento natural, avaria, desgaste excessivo, rompimento. E aqui o percentual. Nesse primeiro nós temos a quantidade por categoria de descarte, e aqui a gente tem o percentual que cada um representa. Então você vai poder verificar aí como que está as principais causas de descarte dos pneus. Então, por exemplo, vamos analisar aqui que você tem muitos pneus aí que foram descartados por baixa pressão ou sobrecarga. Então, o que pode estar acontecendo? Os veículos estão carregando aí carga com peso superior ao que é recomendado, né? Ou estão deixando de calibrar esses pneus. Os motoristas não estão prestando atenção nos pneus e estão trabalhando com eles aí com baixa pressão. Então, isso você conseguindo identificar, você vai conseguir orientar melhor os motoristas aí para eles terem um cuidado a mais com os pneus, que representam um custo altíssimo dentro da transportadora. Beleza? Espero que tenha gostado, né? E qualquer dúvida